Oi, pessoal, eu sou a professora Lília, estou aqui com o canal Arte Sua Linda, fazendo a gravação para vocês do curso de desenho, né, que eu desenvolvi, né, junto com os meus alunos durante 17 anos lecionando com desenho artístico. E é um curso, como eu já falei nas aulas anteriores, essa é a terceira aula. É um curso coerente, fácil, bom para quem já desenha, conseguir colocar uma sequência, né, na sua cabeça com um método, porque isso ajuda a corrigir defeitos e falhas. Quando a gente faz de forma muito instintiva, às vezes é difícil voltar atrás para fazer uma correção quando você identifica um erro, fica difícil de você saber onde ele está exatamente e até mesmo de conseguir corrigi-lo. Então, o método ele facilita dessa forma e também para quem nunca desenhou, né? Que talvez até seja mais fácil do que para quem já desenha, porque para quem já desenha, às vezes tem que desconstruir um pouco o que sabe para dar abertura à novidade, né? E quem nunca desenhou começa do início nesse passo a passo e chega a desenhar às vezes com mais facilidade. Só que tem que treinar a coordenação motora, a percepção visual, né? Tirando isso, eu acho até mais fácil para quem nunca desenhou. Eu fiz o primeiro exercício na primeira aula que nós fizemos juntos, foi a construção de uma margem, né? Para vocês utilizarem o instrumento de medida que nós temos aqui, que é o palito, né? Já expliquei o porquê desse palito, de não usar instrumentos de precisão como régua, compasso, esquadro, para desenhar, transferidor, nada disso. A gente usa o palito, porque o palito ele vai nós vamos comparar medidas, né? Proporções. A gente não vai trabalhar com medidas como milímetros, centímetros, metros. A gente trabalha com a relação das medidas da forma, né? E a gente vai trabalhar nesse primeiro período, né, nesse primeiro bloco, que seria a parte básica, nós vamos trabalhar com linhas, né? Que na verdade elas não existem na forma, né? Só em coisas muito pontuais, né? Um fio de cabelo é uma linha, o contorno de um lábio ou de um olho, se há maquiagem, pode-se dizer que é uma linha, mas em geral o que nós temos são volumes, massas, né? Então, a gente tem que usar o subterfúgio da linha para poder delimitar a forma e conseguir passá-la para um papel, né? Porque, na verdade, a forma, o desenho, ele é um artifício técnico, né? Que você consegue simular que você tem uma forma tridimensional num material que é bidimensional, né? O papel vai ter largura, altura, mas você não tem uma profundidade aqui para caber uma forma como um jarro, um copo, uma pessoa. Então você tem técnicas que você consegue, através delas, dar uma ideia, né, uma ilusão de ótica de que você tem a profundidade. A primeira coisa que eu queria voltar aqui, né? Eu já gravei esse vídeo, gente, 3 vezes, tá? Mas eu até estava brincando aqui que eu falei, gente, além de ser brasileira, que não desiste nunca, eu sou taurina, né? Então, assim, não vou desistir. Eu queria só falar para vocês nunca apoiarem uma folha sobre a outra, tá? A gente sempre trabalha com a folha branca sem nada embaixo, porque se a folha se move e anda um pouquinho uma em cima da outra, vai acontecer de você medir, às vezes pegar errado, porque como a gente mede sempre para fora, você pode pegar uma nesga da folha de baixo e aí vai te criar problema na medida, você vai entortar seu desenho. Então a gente evita fazer isso, ó, botar folha branca embaixo de folha branca, tá? A primeira aula que nós fizemos foi aquela das margens, né? Para você treinar o uso do palito, de usar como medida, pegar a medida certa. É importante você só passar para a aula 2 quando você já tiver treinado bastante a aula 1 e estiver conseguindo realizar, tá? Com perfeição a medida. Com perfeição o quê? A linha não precisa estar bonita, a linha pode estar um pouquinho sinuosa, um pouquinho grossinha em alguns pontos, mas ela não pode estar torta, tá? Ela não pode estar muito grossa, muito larga também, porque senão você vai abrir muitas possibilidades ali naquela largura dela de medidas e você vai entortar. Em algum momento você vai entortar. Gente, o gato tá querendo ir pro meu colo agora. Não, Sabuguinho, desce.
Então, assim, a primeira aula foi isso. A segunda aula, nós construímos o quadrado, tá? Foi a construção do quadrado, né? E a terceira aula é essa aula aqui que eu vou dar agora, que é a construção do eixo no quadrado, tá? Eu vou dar o passo a passo, né? Eu não gosto de utilizar o material da aula anterior, né? Que foi o quadrado, porque eu gosto que vocês guardem. Eu acho interessante guardar para você lembrar do passo a passo, caso você precise voltar lá atrás, e também para você ter essa sequência, no caso de você querer até ensinar outra pessoa, né? Eu tenho alunos que montaram cursinho com esse método, então é legal você ter esse passo a passo guardado dessa fase inicial para, na verdade, tudo, né? Mas principalmente dessa fase inicial, porque é uma fase mais metódica, né? Mais chatinha essa coisa de medida, para você poder ter essa sequência sem precisar ficar recorrendo à memória, né? É bem legal você guardar. Então, eu vou para cá já construir, gente, um novo quadrado para fazer o eixo, tá? Eu gosto de sempre construir com vocês, porque eu acho que é uma forma também de relembrar. Então, eu vou fazer um ponto qualquer, um pontinho, tá? Nunca façam formas muito pequenas, ok? Quadrado muito pequeno, ele é mais difícil, porque as formas muito pequenas, a gente já está trabalhando com papel pequeno. Então, se você fizer formas muito pequenininhas, o que vai acontecer é que qualquer erro que você cometa, ele vai se tornar muito grande, né? Dentro dessa forma muito pequenininha. Então, vai começar a gritar. E a gente não trabalha com instrumentos de precisão. Acontece, às vezes, de uma linha entortar, né? Tô olhando aqui, gente, para ver se não vai parar de gravar de novo, né? E aí eu fiz aqui minha linha, estão vendo que aqui deu uma barriguinha? Não faz mal, tá? O ideal é que essa linha seja muito clarinha, tá? Porque quanto mais clarinha, elas são linhas estruturais. Então, depois a gente consegue fazer com que elas não apareçam quando você coloca luz e sombra, tá? Deixa eu tirar o gatinho daqui, porque agora eu não vou conseguir dar aula com ele subindo no meu colo. Sai, Sabuguinho, sai. Bom, aqui eu vou delimitar, tá? Um dos lados do quadrado e vou construir o outro lado. Lembra que eu falei que era o L de Lilia? Então, vamos para cá. A gente pode medir de dentro para fora ou de fora para dentro, não tem problema. A ponta do palito pode estar no corte da folha e a unha em cima do tracinho, não tem problema. Então, agora eu vou vir para cá, vou marcar mais 2 pontos. O que é importante? E Lília, você falou para fazer pontinho e você está fazendo tracinho, mas eu estou fazendo tracinho paralelo ao corte da folha, eu não poderia fazer em pé. Se eu fizesse ele na vertical, aí seria problemático, porque eu teria uma distância aqui de possibilidades de medida e eu poderia entortar a linha. Fazendo ele na horizontal paralelo aqui ao corte da folha, né? O meu traço ele vai ter que passar em cima dele e o meu tracinho está fininho, então eu só tenho a possibilidade de passar nessa posição aqui, ó. Reparam que eu conferi. Eu medi, marquei e voltei lá atrás e conferi, tá? Então, aqui eu vou fazer o L. Eu vou girar um pouquinho, gente, porque eu já tô cansada de ficar na mesma posição aqui, tentando gravar este vídeo. Problemas técnicos, tá, gente? Serão sanados com calma e paciência. Bom, fiz o L. Vou fazer agora o U, né? Eu gosto de dar nomes, então vou fazer um U. É um U quadrado, mas é um U. Vou vir para o lado de cá, tomar essa medida, agora para cá, e vou jogar para cima, marcando aqui e marcando aqui. Repara que eu estou marcando 3 pontos. Eu não estou marcando 4, 5, 6, 10, porque senão é aquela história que vira o joguinho do ligue-ligue, né? E aí você não treina a coordenação, você não treina a percepção visual, você vai simplesmente ficar ligando um ponto ao outro, vai ficar com a folha toda suja, porque quanto mais pontos nós fazemos, mais difícil depois é para você apagar, tá? Outra coisa que eu gosto de falar com vocês, tá? Eu tô virando a folha aqui, gente, que o ideal é sempre a gente fazer a linha deitada em relação. Se eu tô aqui, sentada aqui desse lado, eu vou estar olhando de frente para essa linha, fica mais fácil do que eu de quina, como eu tô aqui,
para poder construir. Se eu tô achando que tem alguma coisa esquisita, que na hora que eu risco a linha ficou torta, volto lá com a minha medida e confiro, tá? Para saber o que está acontecendo. Porque às vezes ela não está torta, às vezes é uma percepção errada, dependendo da posição em que eu tô, da luz, tá? Então, eu vou consertar. Se eu achei que está esquisita, vou medir e vou ver. Ah, não tem nada, é minha posição. Bom, fiz aqui o meu U. Repara que esse lado aqui, a perninha dele ficou menor do que a desse, porque eu botei o ponto aqui embaixo. Se eu quiser esticar essa perninha para cima, eu tenho que pegar novamente minha medida e jogar um ponto para cá. Porque se eu esticar a linha sem ter um ponto, vai entortar. Bom, o que eu vou fazer antes de esticar essa linha? O meu quadrado já foi delimitado nesse momento aqui, que eu fechei com um lado com uma linha e o outro lado com outra. Então, o tamanho do meu quadrado tem que ser esse. O quadrado ele tem 4 lados iguais. Então, eu vou tomar essa medida aqui, que já está delimitada das duas laterais, já tem um tamanho definido. Vou jogar para cima. Neste lado, tá? E eu vou ter que crescer o outro lado. Quando eu joguei aqui, que eu vi que foi quase até a ponta, ó, vou tentar escurecer os pontos, gente, para vocês enxergarem melhor, mas o ideal é que seja muito clarinho. Eu não posso pegar essa medida e jogar para cá e simplesmente puxar a linha para cima, porque eu tenho certeza que vai entortar, tá? Ó, faltou um pedacinho. Se faltou esse pedacinho, eu volto lá embaixo, tomo lá minha medida inicial, jogo aqui para cima, na altura mais ou menos, ali até onde ele vai chegar, ou poderia ser um pouquinho depois, não faz mal. E aí eu estico esta linha e eu já sei que ela vai vir até aqui, beleza? Bom, vou agora construir este lado de cá, tá? Mas eu vou conferir daqui para fora antes de construir e vou conferir daqui para dentro. Tem alguma coisa errada, olha só. É bom ter erro, olha, porque aí vocês veem. Olha esse lado aqui. Agora, olha este lado aqui. Quando eu jogo no ponto que eu fiz, olha a ponta do palito indo lá fora. Peraí, deixa eu puxar para cá. Dá para enxergar a ponta do palito? Não sei se está com interferência da luz ali. Tem a luz da... Aqui, ó. Palito indo lá fora a ponta. Ele não pode. Então, tem alguma coisa errada. Vou eu novamente medir este lado. Vou jogar para cima. Olha o erro aqui. Esse lado aqui ficou muito acima. Deixa eu voltar. Importante, gente, é não passar erro, tá? Errar não é problema. Errar a gente erra. Ó, aqui tá certo, não estava errado. Aqui é que eu acho que ficou muito para cima. Vou descer um pouquinho essa linha, tá? Eu tô fazendo aqui numa posição muito ruim. Vamos conferir agora daqui desse ponto para fora e daqui desse ponto para fora. Agora eu acho que eu acertei. Então, agora eu vou marcar aqui no centro. Era o lado de lá que estava um pouco alto demais. Errar, gente, a gente erra. Até com régua, compasso, esquadro, a gente erra. Imagina a mão livre, né? Então, assim, o importante é você identificar o erro e consertar, tá? Então, aqui, ó, novamente, fiz. Se eu achar que a minha linha tá esquisita, volto lá e confiro onde deveria passar, tá? Porque como eu tô de lado, é aquilo que eu falei para vocês, eu não tô com uma percepção visual legal, fora que eu já gravei esse vídeo 3 vezes, gente. Então, assim, também a minha paciência já não está a mesma, ok? Bom, fiz o quadrado. Repara que eu fiz clarinho. Se eu quiser escurecer um pouco esse quadrado, eu vou passar a minha lapiseira mais de uma vez na linha, mas continuando trabalhando com ela inclinada, tá? Ele vai escurecer por passar mais de uma vez no mesmo ponto. Ah, Lília, qual a diferença? A diferença é que eu fazendo isso eu consigo apagar mais fácil. Se eu puser em pé e fizer assim, além de ficar escuro, eu faço uma valinha imperceptível aos olhos no papel. Mas na hora que você for colocar uma sombra, usar
aquele esfumato, aquele sombreado, aquela linha ali, ou ela vai ficar, dependendo de como você vai trabalhar esse esfumato, a posição, ou ela vai ficar branca ali, não vai pigmentar com grafite, ou ela vai cair muito grafite ali naquela valinha, ela vai ficar escura. Então, vai dar um risco no seu desenho, uma mancha no seu desenho, tá? Então, dessa forma aqui, passando várias vezes, ela não faz a valinha. Então, quando eu preciso apagar, some numa boa e não fica marcado, tá? O ideal é que a linha seja tão clara até o ponto de você nem precisar apagá-la. Quando você faz sombreado, ela some naturalmente. Mas, gente, eu sou das borrachas, tá? Eu gosto de usar, eu gosto de apagar, vou me incomodando, ficando com um monte de linha, eu me perco, então. O que é importante? É importante o quadrado estar quadrado também, tá? Isso é muito importante. Medir e ele ter os 4 lados do mesmo tamanho. Por quê? Porque um quadrado que não é quadrado é um retângulo, não é? Então, eu preciso que seja um quadrado e não um retângulo. Feito isso, tá? Que foi o que a gente viu na segunda aula, eu vou fazer agora a terceira aula, começando aqui. Eu quero fazer uma cruz nesse quadrado. Eu quero fracionar esse quadrado em 4 pedaços, tá? Vou dividi-lo em 4 pedaços. Ai, Lília, ela vem aquele método do quadriculado. Não, não é, tá? A gente vai dividir sim, mas a gente vai continuar percebendo o todo. Não é aquela coisa de você desenhar um quadradinho e esquecer que o resto existe. Fazer o quadradinho tem a linha assim, você faz assim, mas você não está vendo nada do resto. Não. O quadriculado aqui, que é dividido só em 4 no eixo, nessa cruz, é uma cruz que eu chamo de eixo em desenho, tá? Ele é importante porque ele vai te dar um norte. Eu costumava brincar com meus alunos que eu nunca escalei, tá, gente? Mas é assim, na teoria eu sou boa. Quando o sujeito vai escalar, vai fazer uma escalada de uma parede de pedra, ele tem que primeiro analisar a parede de pedra e ele vai ver onde ele vai botando o pé, a mão, ele precisa de pontos de apoio. Se essa parede de pedra é toda reta, toda lisa, ele vai lá, eu não sei o nome dos instrumentos, tá? Com aquele negocinho feito um formão, bate para entrar, para ele conseguir segurar ali e ir subindo e botando o pé. Eu não sei o nome de nada, mas a teoria é essa. Aqui é como se fosse uma parede de pedra lisa. A gente precisa criar os pontos de apoio, tá? Para o desenho, facilita muito. Então, por isso, a gente vai fazer o quadrado e vai fazer essa cruz, tá? Porém, se eu tivesse usando um instrumento aqui de precisão, eu pegaria o compasso, abriria, levaria lá na minha régua, deu 15 centímetros. 15 centímetros dividido ao meio, porque eu preciso passar uma linha no meio, vai dar 7,5. Então, 7,5, desculpa, 7,5 para cá, 7,5 para lá, beleza. Mas nós não estamos usando instrumentos de precisão, nem compasso, nem régua, nem nada disso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lado desses, de preferência, o que está virado para mim. A Lília, vamos dizer que a Lília está sentada aqui, tá? Ela está sentada aqui, ó. Vocês estão vendo a Lília de cima, ok? Sentadinha aqui. Ela vai trabalhar com essa linha virada para ela, tá? Nunca vai trabalhar dividindo a linha em pé. Vai trabalhar a linha deitada e a linha mais próxima. Ué, mas e as outras? As outras você faz isso. A Lília continua aqui, tá? E você virou a folha. Esquece essa Lília. Ela tá sentada aqui. Aí você vai fazer essa, você vira para cá. Sempre assim vai facilitar muito, tá? A gente não tá trabalhando em cavalete, a folha tá embancada em mesa, dá para você girar. Bom, como é que eu faço? Eu vou olhar para essa linha que está aqui horizontal, né, de frente para mim. Eu estou um pouquinho à esquerda dela, tá, gente? Para poder ficar mais fácil para filmar, minha mão não tampar. E eu vou olhar isso aqui e no olhômetro, no olho, eu vou achar onde é o meio, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem. Isso, aqui o meio, ó. Então, o meio disso daqui, visualmente, eu acho que ele é mais ou menos aqui. Vou fazer uma linha um pouco mais escura para vocês enxergarem, sem certeza de que ela esteja certa, tá? E vou dar um nome para esses lados aqui para facilitar. A, B, não precisa denominar nome, lado, tá, gente? Criar nome para o lado. Eu estou botando porque eu vou citando. Vamos fazer o lado A primeiro. Eu dividi ao meio com a minha linha aqui, onde eu acho que é o meio, e eu vou tomar essa medida desse ponto que eu marquei, dessa linha que eu marquei, até o lado direito. E vou pegar a medida e vou jogar para o lado esquerdo.
E, gente, olha, deu ruim, ó, ficou aqui faltando um pedacinho. Se tá faltando um pedacinho, significa o quê? Que o lado de cá está menor do que o lado de cá, porque na hora que eu pego a medida que eu fiz, eu jogo para o lado de cá, tá faltando um pedaço ainda para chegar aqui no canto, na linha. Então, o que que eu faço? Eu vou chegar esta linha que eu construí mais para cá, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais para cá, não muito, porque lembra que quando você chega lá mais para cá, você não só aumenta o lado de cá, mas você diminui o daqui. Então, o efeito é dobrado, tá? Então, eu vou pegar agora a linha da esquerda, que foi a minha linha já com a retificação, e vou conferir. Olha, bingo, deu certo, né? Então, agora eu posso apagar a linha da primeira linha que eu fiz, porque estava mal situada, mas ela me ajudou, tá? Eu só apago depois que eu boto a outra, tá vendo? Bom, eu fiz o lado A. Isso aqui é um quadrado, ele tem 4 lados iguais. Portanto, eu posso pegar a medida aqui da metade do lado A e transferir para o lado B, para o lado C e para o lado D. Porém, eu vou sempre pegar a medida aqui no lado A. Eu não vou pegar do lado A e fazer o lado B, aí eu pego do lado B e faço no lado C e pego do C. Por quê? Porque eu já falei aqui, se a gente vai pegando para cá, transfere para cá, e pega daqui, transfere. Se você cometer um pequeno erro aqui, daqui a pouco você, na hora de pegar aqui, comete um pequeno erro aqui, esse erro vai aumentando, tá? Então, eu sempre volto no primeiro ponto, porque isso já me facilita. Mesmo que eu erre, o erro não vai ficar tão gritante. Ó, tomei a medida aqui, vou vir para o lado B. Vou dar uma girada na folha para facilitar, tá, gente? Deixa eu ver se eu estou conseguindo ficar no campo visual de vocês. Estou, ó. Joguei para o lado de cá. Se eu marcar certinho e estiver certo o meio aqui, o que que vai acontecer? Ó, vai fechar certinho. Vamos para o lado C. Vou jogar para cá de novo para facilitar para vocês. O ideal seria eu virar e colocar essa linha perto de mim. Vamos para o C. Gente, aí eu marquei aqui o C e vou conferir. Sempre conferindo. Na hora, eu precisei atender o telefone, ou meu cabelo caiu no olho, eu veio ajeitar, larguei o palito. O que que eu faço? Volto no A, olha lá o A, onde a Lília estava sentada ali. Pego e vou agora fazer o meu D, meu lado D. Não precisa escrever A, B, C, D, tá, gente? É só para facilitar para quem está ensinando. Ó, D. Fiz aqui as marcações, vou escurecer para vocês enxergarem. Não é necessário e nem se deve escurecer nada, tá? Porque o ideal, isso aqui, como eu falei, é uma linha de estrutura para construir o desenho. Isso aqui tudo deve sumir depois, ok? Mesmo que fosse uma linha da forma, esse quadrado vai ser importante porque ele vai ser um lado de uma caixa de presente que eu estou desenhando, tá? Mesmo que seja a tua caixa de presente, não vai ter esses pontos aqui para fora. Então, assim, sempre linha de marcação para alguma coisa tem que ser suave, ponto de marcação suave para apagar. E quanto menos ponto, quanto menos linha, melhor. Bom, fiz aqui para fazer o eixo, mas tem um problema aqui dentro, eu não marquei nada. Então, eu não vou usar régua, nem muito menos fazer isso com palito, tá? Por favor, pelo amor da deusa, não façam isso. Então, eu vou pegar aqui o lado A. Tomei a medida, vou lá dentro e marco um pontinho. Confere para ver se está certo. Está certo? Vou fazer a minha linha. Sempre mais fácil virar e fazer a linha horizontal em relação a você, tá? Porque aqui a gente precisa de uma referência, né? Para você saber o que que é horizontal e o que que é vertical numa folha que está solta, que pode ser virada. Mas assim, em relação a você, sempre, tá? Horizontal é mais fácil do que você fazer assim para longe. Eu tô aqui desse lado e aí eu vou continuando a linha para lá, fica mais difícil. Bom, vamos voltar no lado A. Já fiz aqui uma das linhas do eixo, né, da cruz, e vou pegar o lado A, tomei a medida, tanto faz esse lado ou o outro. Esse aqui foi o primeiro que eu marquei, vamos lá. Vou marcar em cima da linha que eu fiz um pontinho. Tá vendo? Eu sou uma tragédia com mão esquerda. Meus pontos ficam tortos.
ficam esquisitos, às vezes dá um tracinho. Ó, marquei, fiz o eixo. Isso aqui, gente, é fundamental nesse método, tá? A construção do quadrado e do eixo. A gente sempre vai falar nisso, tá? Então, eu vou dar um nome aqui, ó. Isso aqui é um eixo aqui no desenho, tá? No nosso método. E isso aqui é a nossa terceira aula de desenho artístico com foco em figura humana, onde nós estamos construção do eixo, tá? Esse eixo é bem importante. Então, o que eu quero que vocês treinem agora nessa nossa terceira aula é o quadrado e a construção do eixo. O quadrado não pode estar retangular, ele tem que ser quadrado. Não pode ser muito pequenininho, não precisa fazer ele imenso aqui usando toda a largura da folha, porque fica até ruim, né? Ficando muito na beira da folha. Poderia ser até um pouquinho maior do que o meu, aqui um dedinho para cada lado. Mas não façam pequenininho, porque pequenininho, além de ser mais difícil, você não treina a sua coordenação motora e é mais difícil de treinar a percepção visual, ok? Então, gente, a terceira aula é isso aqui, com o tempo de vídeo já quase fechando meia hora. Então, era o que eu queria, eu acho que agora o vídeo foi, tá? Com muita persistência, paciência e alguns surtos, ele foi. E eu tô fechando hoje, eu vou ver se eu consigo gravar outro amanhã, pelo menos uns 4 vídeos por semana, tá? Sábado e domingo para mim é mais complicado, mas eu vou ver se eu consigo pelo menos 4 vídeos por semana. E eu quero que vocês treinem, tá, gente? Desenho sem treino não funciona, tá? O método é fácil, ele é coerente. Essa primeira parte eu brincava que era o pede para sair, porque é essa coisa de medida. Enquanto a gente não coloca essas medidas dentro da gente, tá? E torna um hábito, elas são muito chatas, né? Exemplificando a criança quando começa a escovar dente, né? Que não gosta de escovar, reclama porque é chato, e depois a gente faz automaticamente que nem lembra que está escovando o dente. Quando deita sem escovar, às vezes a gente, ai meu Deus, esqueci de escovar o dente, levanta e vai lá escovar, porque a gente sente falta do hábito, né? Então o hábito se cria com a repetição, tá? Isso aqui vai ficar dentro de vocês, vocês vão sentir a necessidade de medir e vão medir com precisão, porque isso é resultado de treinamento. Não precisa fazer 1 hora de linha, mas ele sentou, pegou um pouquinho, fez um pouquinho, cansou, para. Inclusive, desenho a gente tem que descansar o olhar, porque o olhar da gente vicia, a gente começa a ver tudo torto, tudo errado. Então, também é bom dar uma parada, descansar esse olhar para pegar novamente, beleza? Então, ó, a terceira aula, construção do eixo. Vamos caminhar juntos. Quem puder fazer os exercícios para tentar acompanhar as aulas, tá? Se tiver perguntas, eu vou tentar passar no Instagram para abrir para perguntas, tá bem? Eu não consegui ainda fazer isso, mas eu prometo que eu vou me organizar e vou